Mais uma semana, mais uma Fujimasfera e obviamente mais um vídeo aqui no canal. E bom, depois de 20 capítulos tivemos uma conclusão de todo esse arco que estávamos acompanhando. Apesar do capítulo curto, eu tenho muita coisa pra falar, então bora logo. O capítulo 190 recebeu o título de Voltando para o Mundo Original. E esse início aqui me pegou muito desprevenido, eu tenho certeza que pegou inúmeros leitores. Aqui a gente acompanha a velhice meio perdida. A gente percebe que esse demônio está em uma espécie de vácuo, tudo escuro, não sabe onde ele está. Ele começa a perceber alguns detalhes, e isso indaga, querendo saber se o Chainsaw Man o devorou. Se de fato aquele espaço ali é o vazio. E a gente percebe uma silhueta começando a aparecer no meio da escuridão. E começamos a reparar, assim como a velhice, que um humano está começando a relatar sobre a sua experiência em torno daquele mundo da velhice. A pessoa aponta que ela mesma, assim como Yaguchi e George, acreditaram fielmente que a velhice escolheu por algum motivo nobre para que eles fossem para aquele mundo criado pelo demônio. Esse grupo de humanos acreditaram que eles seriam guiados para um mundo parecido com o céu. Enquanto esse desabafo acontece, percebemos que uma figura se torna cada vez mais nítida naquela escuridão. Nos é revelada a figura do Pochita, e aquela voz está partindo justamente dele. E ela termina dizendo que, ao invés dessa ideia, a velhice no fim acabou enviando demônios para o mundo deles. E após dizer isso, temos um jumpscare à la Five Nights at Freddy's aqui. Aquele maluco do mundo da velhice pula pra fora a partir da boca do Pochita e acaba agarrando o demônio. Toda essa sequência inicial nos revela que de fato os personagens estavam envolvidos pelo demônio polvo, como se o polvo tivesse prendido todos ali em uma mesma posição. E eu ainda acho muito irado perceber que tivemos esse despertar do demônio polvo aqui graças a essa união de três corações, fortalecendo aquela ideia que eu havia trago semana passada. Nossa visão agora acompanha mais de longe toda aquela cena, e a gente percebe que em um estalar de dedos o demônio polvo some. E aqui temos a cena mais enigmática desse capítulo. Percebemos que um dos agentes da segurança pública observa de forma meio assustada e obviamente acabada, já que ele foi alvo de inúmeras violências do demônio da velhice, para aquela nova figura da Fumiko. Ele tenta começar uma frase, mas tudo que temos aqui é apenas esse close estranho da Fumiko e também dessa arma que ela está segurando. E essa ferramenta parece um pouco uma chave de fenda, um prego, e isso daqui de forma imediata me lembrou do demônio da maldição. Tivemos a presença desse ser em alguns momentos da parte 1, partindo por personagens bem diferentes. Então, de fato, pode ser sim um prego que é utilizado para fazer o contrato com esse demônio. Porém, o que isso muda na situação? Absolutamente nada. A gente ainda está bem perdido quanto a Fumiko aqui. Mas bora lá, se partimos pelaquela ideia de que de fato ela deu o seu coração de forma física para o povo, então o caminho mais provável é que a Fumiko possui algum tipo de poder que possa fazer algumas imitações / clones. Talvez ela possa pegar um corpo normal de um ser humano e transformá-lo da forma que ela quiser. Ou talvez ela possa se dividir. Mas eu fico imaginando algumas coisas. Se ela de fato consegue criar meio que clones, se ela realmente consegue mudar livremente a forma das coisas, me faz acreditar que talvez a Fumiko tenha sim um pezinho envolvido com o demônio do fogo, já que até então foi o único ser que foi revelado pra gente que consegue fazer essa manipulação do visual. Ele consegue criar qualquer tipo de forma. Então eu vejo que poderia ser ele. Mas obviamente não é um fato, porque ainda tá muito misterioso tudo isso. Mas o mais interessante é, tudo isso daqui traz mais confiança para a ideia de que a Nayuta não morreu no final das contas. Talvez possa sim ser alguma espécie de clone ali. No volume impresso já foi confirmado pra gente que aquela cabeça possui sim a pinta da Nayuta, mas de qualquer forma isso seria irrelevante caso a Fumiko tivesse utilizado um poder semelhante para aquela cena. E se isso for fato, só confirma aquilo tudo que a gente vem falando faz muitos e muitos capítulos. Que de fato o Yoshida poderia ter pensado em um plano B. Já que o Denji não conseguiu manter a promessa, ele conseguiu outra forma de esconder aquela irmã dele. E com o apoio da igreja, e sim, já ficou bem evidente que a segurança pública e a igreja possuem coisas bem semelhantes. Claramente existe uma forma de agir diferente, mas os planos gerais parecem bater em muitos momentos.
Eles conseguiram arquitetar um plano para fazer com que Denji voltasse à sua forma original de Chainsaw Man. Afinal de contas, a pior notícia de todas só deveria ser extremamente realista para ele. Mas vamos segurar um pouco esse raciocínio e bora continuar o capítulo. Aqui temos esse painel duplo, a qual mostra pra gente que a velhice e também aquele humano que estava servindo de cadeira foram levados para o próprio mundo que aquele demônio criou. Ou seja, o povo cercou o demônio da velhice e com a ajuda do Pochita, eles conseguiram arrastar aquele ser para aquela outra dimensão. O Yoshida reverencia a velhice e após alguns instantes, percebendo que nada aconteceu, ele consegue presumir que nem a velhice consegue utilizar seus poderes de demônio ali. E agora cai a ficha daquele vilão, entendendo que desde o início, aquelas pessoas planejavam levar ele para aquele mundo. E realmente foi um plano bem inteligente. O maior erro desse demônio foi simplesmente agir com prepotência. Ao julgar como obsoleto o tempo, o mesmo acabou se esquecendo das nuances desse fenômeno. Quis tanto observar o quanto esse conceito interfere na vida dos humanos, que acabou deixando algumas pontas soltas quanto aos demônios. E com esse grande deslize, o Yoshida possui a barganha perfeita para realizar um novo contrato. Ele levanta os seguintes termos para aquele demônio. A velhice não poderia lutar contra ninguém daquele grupo, e todos ali deveriam voltar para o mundo real. E obviamente a velhice acaba questionando o que aconteceria caso ela recusasse. E o Denji especifica que todo mundo dali, exceto ele, consegue voltar para o mundo real a partir da boca dele. Então se por acaso aquele acordo não fosse firmado, tanto o Denji quanto a velhice viveriam ali pelos restos de suas vidas. E dessa maneira, um combate entre velhice e Denji resultaria numa vitória do nosso personagem, já que ele sim possui uma possibilidade de virar uma árvore, já a velhice iria continuar ali infinitamente. E agora o fim do capítulo mostra pra gente nossos personagens voltando para aquela vida comum. Vida essa que está cada vez mais violenta, que obviamente aquilo já foi normalizado. As cópias do Chainsaw Man ainda existem, então toda essa situação de guerra civil ainda está ali acontecendo. Mas naquele momento o que importa é apenas uma boa refeição. Por isso que nosso grupo está reunido em uma cafeteria. Cada um faz seus pedidos e percebemos que sim, a Fame está de volta, literal do nada. Mas logo eu falo dela aqui. E no fim temos essa réplica do Chainsaw entrando naquela cafeteria, arrombando a porta. E logo atrás dele percebemos que um civil comum está ali, tentando assassinar aquela criatura. E aqui temos uma rima visual muito gostosa de se ver. A gente percebe o Yoshida olhando para essa cena, apontando como algo bom que finalmente eles conseguiram voltar para as normalidades de suas vidas. E o painel de baixo nos mostra que aquele louco que estava preso naquele outro mundo agora trabalha limpando os destroços daquela cidade. E pô, toda essa sequência aqui é muito interessante. O mundo do Fujimoto, o mundo de Chainsaw Man, sempre é regado de violência e de um pessimismo realmente presente em quase tudo. E nesses dois quadros aqui, ele consegue pontuar tudo que ele sempre vem escrevendo desde o início de sua obra, que é justamente essa banalização da violência. Nessa parte 2 a gente teve um acréscimo ainda mais intenso em torno da segurança pública e da igreja do Chainsaw Man, o que nos traz um significado muito mais poderoso dessa violência, já que aqui de certo modo ela era instigada, financiada, mas também ele coloca essa visão em torno do trabalho, do quanto os personagens ali são mínimos perante todo aquele mundo. Isso é desde o capítulo 1. Todos ali são apenas engrenagens. Aquele ser que enlouqueceu naquele outro mundo, que descobriu toda essa existência da transcendência da humanidade, que viveu em confronto contra o tempo, agora precisa encarar mais uma vez todo o funcionamento daquela sociedade, com direito a um trabalho que, comparado ao seu trabalho anterior, é muito menos lucrativo. Mas mesmo assim, viver naquelas condições, imerso nessa perversidade daquele mundo, ainda se mostra com um alívio. Sei lá, apesar dessas cenas serem sim cômicas, parece até o final de um show de comédia, eu sinto sim que passa uma vibe mais pra baixo, com essa ideia de que o mundo tá acabando e parece que nada faz efeito, e o que resta é seguir essa correnteza. Mas pelo menos o capítulo se encerra mostrando pra gente que aquele velho, o ex-ministro, que foi um dos caras que mais apoiaram a ideia de matar inúmeras crianças para realizar aquele contrato com a velhice, acabou ficando ali preso, abandonado naquela outra dimensão.
introdução. E assim tivemos a conclusão de mais um arco e também de mais um capítulo. Tá, quero passar por cima de alguns detalhezinhos aqui que eu acabei deixando pro final. Primeiro, gosto muito de perceber aquela reclamação daquele maluco que ficou preso no mundo da velhice, pois querendo ou não, levar aqueles outros personagens para o outro lado trouxe muito mais caos para tudo aquilo. E eu acho que complementa bem aquela ideia da transição ser feita através da árvore. Pois assim como tem um lado do conhecimento, também tem um lado do bem e o mal. E sinto que o bem e o mal aqui foi representado pelo grupo dos Denji. Sobre o Yoshida, eu realmente estava acreditando que ele iria buscar alguma maneira de fazer o acordo da velhice para ser devorada pelo Chainsaw. Mas, bom, não foi isso que aconteceu. E é isso que levanta a outra grande incógnita disso tudo. O Yoshida rompeu o seu laço com a segurança pública? Se não rompeu, então o que diabos a segurança pública quer realmente fazer? E quando eu falo isso, eu também englobo a igreja. O Balen conseguiu fazer o Denji quebrar por completo, eles tinham em suas mãos a forma de apagar diversos conceitos, mas efetivamente o que mais teve resultado aqui foi na construção do medo em torno da guerra e também do demônio da motosserra. De fato, os personagens amadureceram nesse sentido. A guerra utilizou muito mais de seus poderes, então com toda certeza isso não só trouxe muita destruição, mas também aumentou muito mais o medo sobre ela. E sobre o Pochita eu nem preciso falar, né? Mas sabe, apesar deles conseguirem ter feito isso, eu ainda acho bem estranho eles ficarem de boas com apenas isso. A ideia de devorar a velhice era muito ambiciosa e fazia muito sentido. Então existia um plano B ou um plano C aqui? Pô, toda a igreja é realmente um tanto misteriosa, né? Tipo, sabemos desse controle de massa e controle da figura que eles estão querendo fazer desde o início. Mas ainda é muito estranho tudo que a Femi faz aqui. Ela aparece e some quando bem entender, mas sabemos que ela possui planos muito maiores. O que eu quero dizer é que vai ser muito interessante acompanhar os próximos capítulos disso aqui. Como agora o Denji vai reagir a tudo isso que está imposto a ele. O personagem sim mudou, então as coisas vão mudar também. Sem contar que provavelmente teremos a volta do Balen e a sua gangue. O que eu acho mais intrigante nessa parte 2 é que ela vem sendo cada vez mais misteriosa. Tipo, a parte 1 havia sim muitos mistérios e também alguns plot twists, mas a gente sempre sabia para que rumo estávamos indo. Aqui na parte 2, obviamente, a gente tem um panorama geral que gira principalmente em torno da profecia de Nostradamus. Porém, o Fujimoto agora colocou muito mais a sua narrativa em torno de seus personagens, deixando muito mais intrigante e difícil compreender toda a complexidade dos movimentos aqui da história, da segurança pública e da igreja principalmente. E ele de pouco em pouco vem respondendo, mas também colocando algumas pontas soltas para depois retomar. Esse arco, por exemplo, respondeu muitas dúvidas nossas, mas também criou muitas outras, e isso é algo para mim maravilhoso. Eu realmente percebo que o final do arco foi um pouco mais apressado, e de verdade eu sinto que isso é sim um ponto fraco, mas confesso que eu acho interessante a ideia de que toda essa premissa em torno do tempo, da velhice, ter sido resolvido de uma forma rápida. Mas definitivamente o que eu mais amei desse arco foi todo o escalonamento que tivemos aqui. Sério, quando você coloca no papel tudo que aconteceu aqui, eu sinto que facilmente esse aqui foi um dos melhores arcos da parte 2. Partimos desde a morte da Nayuta, tivemos todos aqueles confrontos absurdos, além da extensão sobre a mitologia do Pochita, tivemos muito mais desenvolvimento para a parte da guerra e também a demonstração de seu poder, sem contar com aqueles simbolismos que foram perfeitos. E para fechar com chave de ouro, tivemos essa introdução da velhice, que a ideia é genial, o design é genial e que influenciou diretamente no desenvolvimento dos personagens. Sei lá, o Fujimoto cozinhou muito e eu estou muito ansioso para o que vai vir por aqui. Mas de fato ainda acho que ele poderia resolver esse arco com mais uns 2 capítulos, mas tudo bem. Eu estou bem curioso para ver o que vai acontecer. Mas, e vocês? De verdade, não se esqueçam de avaliar, comentar e compartilhar. E também hype o vídeo, isso ajuda pra caralho. Eu adoro visualizar cada um desses gestos e eu amo ver os comentários de vocês. Eu sempre tô lendo, respondendo e é muito importante também ter essa interação. Então me digam aí se vocês gostaram do vídeo e principalmente desse arco como um todo. Preciso lembrar vocês que semana passada tivemos capítulo novo da minha novel, juntamente com o Leno, e próxima semana teremos mais um. Lembrando que sempre sai de forma quinzenal,
E eu quero aproveitar esse gancho e também quero compartilhar mais uma vez o servidor do nosso Discord. Eu apareço de vez em quando lá, mas eu até criei um canal justamente para conversarmos sobre a novel. E lá eu prometo que eu vou estar 100% ativo. Então, se por acaso vocês querem conversar sobre inúmeras coisas e também da novel, aparecem por lá. E por fim, preciso agradecer imensamente a todo o apoio de todos vocês e mandar um salve especial para todos os membros que depositam ainda mais confiança para todos esses projetos. Sério, vocês são surreais e confiem em mim que teremos benefícios bem legais. Mas, então é isso, eu vejo vocês na próxima, que no caso vai ser sábado, e espero que todos fiquem muito bem. Até logo, gente. Vocês são fodas.